Olá, Pai do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e vou refletir contigo hoje sobre a preservação da sua identidade. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ao final, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares e diga de onde você está conectado. Adquira o meu e-book, Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Construção da Personalidade do Conhecimento, clicando aí no link que está na descrição do vídeo e fixo nos comentários. Conectados na lição da classe Conectar Mais Jovens, o foco hoje é a lição de número 7 com a temática Preservando a Sua Identidade. O versículo do dia está em Gênesis, capítulo 45, versículo 4, que diz: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Na verdade aplicado, o pastor César Rosa Pereira, ele pondera que o autoconhecimento de José o levou a não ceder aos reveses da vida. O texto de referência é Gênesis capítulo 50, versículos 22 a 25. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maque, filho de Manassés, nasceram sobre o joelho de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. No meu livro Identidade Cristã, Reflexos da Imagem e Semelhança de Deus no Homem, lançado pela editora Caris no ano de 2011, eu afirmo que a identidade de uma pessoa revela de onde ela é, o que ela acredita, como ela deva se comportar, a quem ela deve satisfação de seus atos, a quem ela está ligada, quais leis a pessoa deva se submeter, onde ela deve recorrer dos seus direitos e para onde ela deverá ser conduzida em caso de óbito. Um cidadão sem identidade é um cidadão desamparado, sem direito a se beneficiar dos seus direitos, marginalizado, esquecido e excluído. É de suma importância para a pessoa que ela saiba quem de fato ela é nos mundos físico e espiritual e entenda os propósitos de Deus para a sua vida. A partir dessa conscientização pessoal que ajuda a pessoa a internalizar e consolidar suas crenças funcionais, que lhe servirão de base para suas ações e decisões futuras, a pessoa ela terá autonomia para se posicionar em quaisquer lugares, diante de quaisquer situações, adversas ou não, sem que as crises de identidade prejudiquem o seu desempenho, suas competências e o seu crescimento. José, o 11º filho de Jacó com Raquel, ele sabia de fato quem ele era no mundo físico e espiritual, conhecia suas origens, estava convicto quanto aos projetos de Deus para a sua vida, tinha uma base de fé consolidada e estava disposto a conquistar seu espaço de forma humilde, temente a Deus e respeitando os direitos individuais e coletivos das pessoas com as quais ele se relacionou ao longo de sua vida. É o conjunto das características que compõem a identidade de uma pessoa que a diferencia e a faz única dentre os quase 7,9 bilhões de pessoas no universo. O pastor César Rosa Pereira, ele observa que para a psicologia, a identidade de uma pessoa é uma construção dinâmica através das relações, sendo construída no decorrer da existência e através das experiências individuais e grupais. Portanto, identidade é a qualidade daquilo que é idêntico. É o conjunto de características próprias e exclusivas de uma pessoa que revelam os traços pelos quais a pessoa é conhecida e reconhecida ao longo da sua vida. Uma identidade de excelência, ela só pode ser conquistada por uma pessoa a partir do seu relacionamento profundo e sincero com Deus, com suas leis, com seus princípios eternos. Um relacionamento superficial com Deus vai provocar danos na identidade da pessoa, correndo o risco de ela vir a apresentar falsidade ideológica, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, ao querer dizer que ela seja quem de fato ela não é. Um exemplo clássico disso é a forma como Jesus diz que vai reagir aos infiéis que tardiamente buscarão salvação, representado pelas virgens loucas, conforme registrado em Mateus capítulo 25, versículos 11 e 12, aonde diz: E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço.
Tudo porque as características próprias e exclusivas das virgens loucas e das pessoas às quais elas representam revelam os traços de pessoas sem direito ao acesso celestial por não possuírem identidade de cidadãs do reino de Deus. A identidade de José foi construída em meio a ambientes e circunstâncias totalmente adversas. Nem por isso essas questões macularam suas características pessoais e nem comprometeram a formação do seu caráter ilibado. Seu relacionamento íntimo com Deus e sua decisão em seguir a diretriz divina o condicionaram a preservar a sua identidade por meio de uma postura impecável. Sua identidade, que o identificava como sendo um cidadão obediente às leis divinas, era a sua garantia de que os projetos de Deus se cumpririam em sua vida. Se for o caso, reavalie sua identidade e se adeque à vontade de Deus para que suas características pessoais elas sejam realinhadas e forjadas em um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Só assim você terá condições de se apresentar diante de Deus, ser reconhecido como cidadão que se identifica com o reino de Deus e tem acesso ao reino de Deus. É momento de deixar de ser refém dos pressupostos humanos ímpios que deterioram a identidade cristã, tornando a pessoa em uma cidadã mundana, pertencente ao sistema mundano, avesso, contrário ao reino de Deus. Os aspectos da identidade de José revelam que ele sempre preservou a sua maneira de ser e de viver de acordo com a vontade de Deus. José sempre preservou suas convicções pessoais, não abriu mão dos princípios morais e éticos que fundamentavam suas ações, mesmo quando foi pressionado por seus irmãos e assediado sexualmente pela esposa infiel de Potifar. José foi testado de todas as formas pelas pessoas ímpias à sua volta e ele foi testado pelo próprio Deus, permitindo que ele fosse afligido por seus irmãos, pelos mercadores de escravos, na casa de Potifar, na prisão ao ser esquecido pelo copeiro de Faraó, e quando ele ouviu os elogios de Faraó quanto à sua capacidade de interpretar sonhos. A resposta de José a Faraó revela que ele preservou sua identidade em todas as situações nas quais ele foi testado. Em Gênesis capítulo 41, versículo 16, respondeu José a Faraó dizendo: "Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó." Da mesma forma, tanto a sociedade ímpia quanto a sociedade cristã, bem como o próprio Deus, ele testa cada cristão para dar a ele a oportunidade de preservar a sua identidade cristã intacta, arraigada nos princípios morais, éticos e espirituais instituídos pelo próprio Deus e que deve integrar as características próprias e exclusivas dos servos e servas de Deus na terra. Se Jesus, após o seu batismo nas águas, ele foi desafiado pelo próprio diabo a provar a sua verdadeira identidade, por que contigo tem que ser diferente? Cabe a cada cristão, assim como a José e Jesus, preservar a sua identidade em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias e situações, adversas ou não. O filósofo Sócrates, ainda hoje, ele desafia cada pessoa com a sua célebre frase: "Conheça-te a ti mesmo." O termo Getsemane literalmente significa prensa de azeite. Faça essa menção ao Getsemane para fazer uma comparação com o que aconteceu com Jesus no Getsemane, aquele jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras em Jerusalém, onde Jesus e seus discípulos estavam orando na noite anterior à crucificação de Jesus. De acordo com o Evangelho de Lucas, a angústia de Jesus no Getsemane foi tão profunda que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. É como se Jesus ele estivesse sendo prensado. E assim como ocorre com a azeitona, que ao ser prensada ela libera o azeite, Jesus estava expondo a sua essência, sua verdadeira identidade na prensa dos mundos físico e espiritual. De forma semelhante, José passou por uma enorme prensa e nessa prensa ele expôs a sua essência, sua verdadeira identidade nos mundos físico e espiritual. De fato, os momentos de fortes tentações, de provações e angústias são prensas que forçam a pessoa a revelar sua verdadeira identidade, suas características próprias internalizadas e impregnadas em seu caráter. Sem dúvida, como bem observa o pastor César Rosa Pereira, Deus ele usa circunstâncias adversas para extrair o melhor de seus servos e suas servas. O paganismo predominava na sociedade na época de José. Cada tribo ou nação tinha seus deuses, e suas práticas de vida eram norteadas pelo que eles acreditavam, tendo como base as supostas exigências de seus deuses, e geralmente
incluía práticas de imoralidades sexuais, corrupção, impiedade e até ações desumanas que eram direcionadas às pessoas que não aderiam àquelas práticas politeístas. Paralelo àquele estilo de vida desregrada, imoral, ímpia e idólatra, havia os costumes patriarcais da linhagem abrâmica com base na crença monoteísta de um único e verdadeiro Deus, em contraste com o politeísmo adotado pelos povos da época. A partir do momento que José foi vendido e passou a ser escravo, teoricamente ele teria que se alinhar às práticas de vida da pessoa a quem ele fosse servir. As 20 moedas de pratas pagas por José o classificaram como um escravo aleijado, deficiente, incapaz de servir com destreza e de produzir a contento. Mesmo assim, José preservou a sua identidade, não se entregou ao fracasso, não se revoltou, nem se curvou diante dos deuses pagãos do mundo politeísta de sua época. José se conhecia e tinha convicção quanto aos seus valores pessoais, por isso ele deu a si mesmo o valor que precisaria dar e Deus o fez prosperar. A instabilidade provocada por crise de identidade desestrutura a pessoa e torna a pessoa incapaz de se autovalorizar, de manter equilibrada sua autoestima, sua confiança e sua dependência de Deus. Não basta uma pessoa que ela alimente a imaginação e o desejo de ser filha de Deus. A pessoa ela precisa ter certeza quanto à realidade de sua identidade, de sua identificação íntima com Deus, se ela é de fato ou não filha de Deus, se ela de fato ou não faz parte da família divina real, para ter o direito a acessar as bênçãos terrenas e o reino de Deus na eternidade. O evangelista João ressalta: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Cada pessoa precisa se encaixar nessas condições para ter a prerrogativa de dizer que é filha de Deus, mesmo vivendo e convivendo entre pessoas pagãs. A prensa do assédio sexual foi outro momento em que extraíram de José a sua essência, pois a sua reação foi a mais natural possível para uma pessoa com suas características, com temor de Deus no coração e respeito sincero para com seu próximo. Por outro lado, a atitude da esposa de Potifar só revelou sua identidade mundana, infiel, desleal, imoral, desrespeitosa e injusta. Ela pode até ter se vangloriado em ter conseguido que José fosse condenado injustamente, mas sua consciência a condenou e, no fundo, ela reconhecia a nobreza de José. Ainda que uma pessoa ímpia não reconheça, nem exalte publicamente a identidade de um verdadeiro cristão, essa pessoa sentirá desejo de ser e agir da mesma forma. A orientação do apóstolo Paulo é: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Há um ditado popular que diz: quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Isso porque uma pessoa com poder, com autoridade, em uma posição de destaque, de influência, ela tem a liberdade de ser quem ela de fato é, sem que seja impedida. Ela pode realizar desejos pessoais que não conseguiria sem o poder, sem a autoridade e sem a influência. Para muitos, a surpresa desagradável quanto ao mau comportamento de uma pessoa é porque a pessoa trocou o pé pelas mãos. Mas na verdade é porque a pessoa ela conseguiu a liberdade para andar como ela realmente desejava e não podia, para fazer o que realmente desejava e não podia. Deram poder a José, o colocaram para morar no palácio, lhe deram uma esposa. Sem a concordância de José, ninguém podia levantar as mãos ou os pés no Egito. E José continuou exalando a sua essência, a sua verdadeira identidade. José preservou a sua identidade, características próprias e exclusivas de quem serve ao Senhor, de forma completamente submissa. Tanto quando interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro na prisão, como quando interpretou o sonho de Faraó, José ele tributou a Deus o poder de tornar conhecido as coisas ocultas ao entendimento humano. José sempre reconheceu Deus como a autoridade máxima sobre a sua vida, por isso nunca quis atrair a glória e a honra para si e preservou sua identidade. A postura de José em honrar a Deus sobre todas as coisas foi fixado posteriormente como o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas.
e do qual o cristão, qualquer pessoa, depende para cumprir o segundo mandamento de amar o próximo como a si mesmo. O que Deus havia ensinado a José e que era praticado por ele, Deus apenas normatizou de forma impressa na tábua dos 10 mandamentos, nos quais Jesus resumiu em 2. A vida de cada cristão, a exemplo da vida de José, deve ser regida por Deus. Isto porque há um propósito maior para a vida humana e isso precisa ser levado em consideração e aceito de forma voluntária e resiliente. Apesar de José ter conseguido preservar sua identidade física e espiritual, construído uma família e conseguido alcançar sucesso pleno, o propósito de Deus era preservar a linhagem messiânica e cumprir as promessas feitas a Abraão de dar à sua descendência o território de Canaã por herança e abençoar todas as famílias da terra. José reconhece esse fato em Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20, onde diz: E José disse aos seus irmãos: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Muito mais do que preservar sua índole, ao preservar sua identidade, ao esvaziar-se de si e se encher dos princípios morais e éticos instituídos por Deus, José, ele satisfez o propósito de Deus em preservar seu povo com vida. Em outras palavras, José estava dizendo: importa que Deus cresça e que eu diminua. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um trabalho importante a ser feito pelos pais é no sentido de instruir os filhos a evitarem que os conflitos da vida, que as rivalidades e possíveis intervenções danosas por parte de outras pessoas os leve a internalizar sentimentos de inferioridade e ter afetado as bases de suas convicções, de suas crenças funcionais. Ainda que o cristão seja traído, enganado, injustiçado, aprisionado e maltratado como José, ele deve preservar sua identidade cristã inalterada para se evitar as crises existenciais e outras questões negativas complexas. É urgente a necessidade de as pessoas que se classificam como cristãs possuam qualidades, características próprias e exclusivas de Jesus Cristo, que, refletidas nelas, revelem os traços divinos da glória de Deus. As iniciativas humanas tendenciosas, as práticas fora da vontade de Deus, deterioram as qualidades que tornam a pessoa idêntica ao seu Criador. Faz com que a pessoa perca as características próprias e exclusivas que Deus introduziu no homem no momento de sua criação e que possibilita a pessoa representar Deus na terra e ter acesso à sua presença. Preserve a sua identidade sarada e próspera, independentemente do lugar em que você estiver e das circunstâncias delas serem favoráveis ou não. Procure se conhecer melhor, tendo como base os princípios bíblicos, os propósitos de Deus para a sua vida e para as pessoas à sua volta. Demonstre nobreza de caráter em suas atitudes, inclusive nos momentos aflitivos e adversos. Mantenha íntegra e impecável a sua identidade diante de Deus e terás condição de ouvir Deus dizer para você: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe e te ajude a preservar a sua identidade. Até o próximo encontro, conectados na lição, prossiga na paz do Senhor.